agora aquilo que eu me habituei a fazer começa a me fazer mal, eu mudo de atitude, mas continuo sofrendo as atitudes, as consequências daquilo que eu criei. Então é muito parecido. Toda vez que a gente lê na obra os espíritos falando, ou Kardec falando, né, que algo foi imposto, que foi além da vontade. Eu posso citar vários exemplos. Eu citei o exemplo aqui do corpo, a gente está falando aqui da reencarnação, que tem alguns casos em que o espírito ele pode escolher as provas, mas ele pode daqui a pouco criar, pelo uso da vontade, um contexto em que ele já não escolhe as provas. Através das leis naturais, ele sofre provas que foram impostas, ou seja, é consequência mesmo de algo que ele criou. Ele criou tanto problema que ele cria um contexto em que está além da vontade dele. Mas, por exemplo, casos quando a gente vai ler na revista espírita, casos lá de subjugação, de obsessão, que o espírito ele domina o obsidiado. Mas cadê o livre-arbítrio? Bom, em algum momento o livre-arbítrio foi cedendo, até que ele fica tão fraco que o outro espírito passa a ter um poder tão grande sobre o outro que faz ele sofrer uma série de consequências. Que aí eu preciso de ajuda de terceiros. Para quê? Porque eu vou precisar reforçar a minha vontade que eu enfraqueci para que eu possa ter uma vontade mais forte do que aquele espírito que estava me obsediando. Então, estou citando vários exemplos para mostrar que a vontade, que é o livre-arbítrio, ele sempre existe. Mas eu posso criar vários contextos e várias causas que vão criar efeitos que aí já não basta só a minha vontade, embora ela continue ali, percebe? Ou eu enfraqueço a minha vontade. Basta ver que a nossa vontade é assim, às vezes a gente tem a vontade, mas ela é mais fraca que aquela paixão, ou aquela atração, ou aquela coisa que está nos influenciando. Não é que a nossa vontade sumiu, ela está ali, mas a gente deixa ela mais fraca do que a tentação. E aí a gente cede. Daqui a pouco a gente se acostuma tanto a ceder que a hora que a gente começa a sofrer e aí quer ter vontade de parar, a nossa vontade está muito fraca. Então demora um tempo, por isso é a expiação, para que eu recupere e aí sim faça o caminho de volta, repare e passe de novo a ter controle da situação. Percebe? Então é sempre muito importante ler essas questões da vontade que está nas obras de Kardec, tendo essa noção. Daí sim a gente faz sentido, porque senão às vezes as pessoas até se questionam, né? Parece que tem alguma contradição. Só para complementar o que o Michel comentou, concordo com ele, com o Eric, pensando em outra analogia, né? Como aquele menino que está jogando videogame, a mãe manda ele ir tomar banho para ir para a escola e ele não vai, né? Ela fala uma vez, ele não vai, continua jogando videogame. Ela fala outra. Chega uma hora que se ela não mandar ele ir, ele vai se atrasar para ir para a escola, ou vai ter que ir sem tomar banho, vai sujo para a escola, ou seja, é um mal maior que vai ser acarretado depois do que o fato de ela estar obrigando ele a ir. Então, chega uma hora que ela fala, ó, desliga o videogame agora e vai, certo? Ela manda, ou seja, a gente precisa entender as leis de Deus, as leis divinas, como o Michel ressaltou, no seu conjunto, e elas se relacionam entre si. Então, se de um lado o espírito ele deve escolher a sua prova, se Deus vê que aquele espírito ele está persistindo no mal, ele não quer nada com nada, ele quer ficar na ociosidade e atrapalhando os outros, ele vai ser levado a encarnar porque a outra lei deve ser cumprida, que é a lei do progresso. Então, todas as leis elas devem ser observadas no seu conjunto, né? Para a gente poder compreender como é que essas coisas funcionam, porque todas as leis de Deus elas são harmônicas, né? No livro, eu sempre tenho citado aqui, né? As leis naturais
e a verdadeira felicidade do Cosme Massi, aquele de capa vermelha, o Cosme deixa isso bem claro, né? Que as leis elas devem ser olhadas no seu conjunto e uma tem essa relação com a outra para que todas sejam cumpridas ao mesmo tempo, né? Exatamente, né? É como foi dito, né? Existem várias leis e elas devem se relacionar, né? Não é só a lei do livre-arbítrio, tem uma lei do progresso, né? E como a gente já falou, o livre-arbítrio não é absoluto, né? No sentido, se fosse, por exemplo, um espírito puro, poderia escolher ser mal, e ele já não pode mais, né? Mas veja, nesse caso do espírito endurecido, de certa forma ele escolheu, mesmo não tendo escolhido ali a prova, ele escolheu aquela situação quando permaneceu endurecido, né? Então não deixa de ser consequência dos atos dele e das escolhas. Então continua a questão do livre-arbítrio. Enfim, acho que a gente respondeu, né? Viu, Eric? Agora eu estava lembrando uma coisa, só para mais uma pincelada nesse assunto ainda. Uma coisa que eu percebo no estudo, né, do espiritismo, os comentários das pessoas, as questões, o movimento espírita geral, a gente confunde muito a questão da bondade e da justiça de Deus. E a gente tem uma noção, a própria sociedade é assim, né? A nossa sociedade em geral é assim. A gente tem uma noção ingênua de bondade e de justiça. Então a gente acha que a bondade, a virtude da bondade, né? Ou agora falando da bondade no sentido de um atributo divino, a gente acha que ela anula a justiça, que ela é aquém da justiça. Na verdade, a bondade ela não anula o fato do espírito ter que responder, sofrer as consequências das escolhas que fez. Então a gente acha, às vezes, a gente tem uma noção de bondade na sociedade que não é a noção filosófica espírita, e nem mesmo de certos filósofos, muitos filósofos já sabiam disso, que a bondade ela não anula a justiça. Então como a gente é muito, a gente tem uma noção de bondade muito ingênua, muito piegas, a gente acha que a gente sempre, por exemplo, é aquela mãe, aquele pai que quer ser bondoso com o filho, mas não dá limites para o filho, não faz ele ter responsabilidade. E a gente sabe que isso estraga uma pessoa. Por isso que a noção de bondade divina não pode ser essa. Então a gente acha às vezes que a bondade de Deus anula a justiça de Deus. E Kardec foi muito sábio ao colocar esses dois conceitos como um atributo divino, a bondade e a justiça, né? A bondade de Deus faz com que o espírito sempre tenha a oportunidade de reparar o mal que fez. Sempre tenha condições de reparar e de refazer o caminho e de chegar no objetivo que é a felicidade do espírito puro, como todos os outros. Aí consiste a bondade de Deus. Mas não que a bondade de Deus faça com que o espírito não tenha que responder pelas suas ações. Porque a gente tem essa noção na sociedade, né? A nossa própria noção de justiça é diferente da noção de justiça enquanto atributo divino, né? Por exemplo, a nossa noção de justiça, o Cosme comenta muito isso, né? Por exemplo, a nossa noção de justiça é qual? A gente pega alguém que fez mal para a sociedade, a pessoa responde perante as leis humanas e ela é presa, por exemplo. Mas, na grande maioria das vezes, a pessoa não repara o mal que fez. Veja, ela não é obrigada a reparar as pessoas que ela fez mal, o mal que ela fez, a reconstruir, a devolver tudo de mal que ela fez. A nossa noção de justiça é punitiva. Eu pego e cerceio a liberdade da pessoa por algum tempo, por um X de tempo.
Mas nota, é uma noção de justiça ainda muito distante da justiça das leis divinas, em que eu tenho toda a bondade divina